Olá, melhorandos e melhorandas! É o Vitor Pellitti falando. Aqui na Melhorando Investimentos, a gente fala de investimentos de curto, médio e longo prazo para todas as idades, de modo a trazer maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos falar se vale mais a pena amortizar a dívida que vocês têm de financiamento ou investir o dinheiro e continuar pagando essa dívida normalmente. Lembrando que os exemplos nesse vídeo não são nenhuma recomendação de compra nem de venda. Não é nenhuma novidade para nós que muitos brasileiros têm financiamentos ativos ou pensam em fazer algum financiamento, seja ele um financiamento imobiliário, para comprar um carro, para estudar e até para fins empresariais, de modo que invista na própria empresa. Porém, à medida que juntamos o dinheiro, pensamos: será que é melhor a gente fazer a quitação da dívida ou até a amortização da dívida? Ou investir esse dinheiro e ganhar aí com esse tempo do dinheiro investido? Lembrando, pessoal, apenas para facilitar para alguns que não saibam, quitação do investimento é quando a gente vai pagar todo o valor que está devido, que a gente ainda iria fazer o pagamento no futuro, mas a gente antecipa o pagamento e faz tudo agora no presente. E aí economiza com juros. E a amortização é quando a gente vai fazer o pagamento de algumas parcelas, ou de algum valor, pelo menos, mas que não vai ser inteiro o valor. Então a gente vai amortizar um valor que seria pago lá na frente, economizando, dessa forma, os juros que seria pago. Pois é, melhorandos e melhorandas. Aqui, nesse vídeo, eu trouxe 3 exemplos diferentes, de 3 diferentes prazos de investimento diferentes. E, diferentemente de outras pessoas por aí que vivem falando, não, é só você fazer a amortização e tá tranquilo. E outros falam, não, é simplesmente você fazer o investimento do dinheiro que sempre vai valer a pena. Eu acredito que não funciona bem assim, né? Não existe uma receita de bolo e é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, pessoal, essa daqui é a planilha que eu desenvolvi, tá? Para poder trazer para vocês as informações necessárias para a gente julgar se vale ou não vale a pena e em que caso vale a pena. E aqui eu peguei um financiamento imobiliário que acredito que praticamente todas as pessoas vão passar pelo menos alguma vez na vida ou vão ter pelo menos um parente ou um amigo que vão passar por um financiamento imobiliário. E eu peguei aqui de exemplo R$300 mil financiados numa taxa de 7% ao ano, que é bem comum estar sendo encontrado esse tipo de taxa hoje no mercado, com custo, taxas, né, que o banco sempre cobra, de 1,5% ao ano. E isso faz o custo efetivo total, que é o que realmente importa, de 8,5% ao ano. E aqui eu coloquei na planilha, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu coloquei na planilha o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, que é o mais comum para financiamentos imobiliários. E aqui vocês podem ver, né? No caso, o financiamento de 30 anos, de R$300 mil, seria equivalente a R$10 mil por mês de amortização, tá? E aqui eu coloquei, a gente pode mudar, né? Sem amortização nenhuma, a gente no final iria pagar R$695 mil, esse financiamento que seria inicialmente de 300 mil. Então praticamente dobrou o valor que a gente iria pagar, né, se fosse à vista. Aqui eu coloquei uma outra tabela. Caso a gente tivesse o valor de R$5 mil por ano para estar fazendo de sobras, né? A gente paga o financiamento e sobra um pouquinho todos os meses e dentro do ano sobra 5 mil que a gente poderia fazer o investimento desse dinheiro. Numa taxa que eu considerei aqui hoje o CDI, né? Que está 11,15% ao ano. E aqui vocês podem ver que se fizesse um investimento com vencimento de 30 anos, seria acumulado R$970 mil aproximadamente, após os 30 anos. E aí eu também pensei, poxa, mas esse investimento de 30 anos não é tão fácil de encontrar. Então eu peguei mais cenários.
Eu peguei aqui na mesma taxa, tá? O mesmo tanto de investimento anual de R$ 5.000, só que agora com 5 anos de vencimento dos CDBs ou LCIs, LCAs, enfim, do título de renda fixa que a gente comprar. E aqui vocês podem ver, né, a cada 5 anos vence e paga o imposto de renda. E aí no final, o valor acumulado seria, diferentemente daqui, né, de R$ 970 mil, seria R$ 500 mil aproximadamente, R$ 530 mil. Bem diferente, praticamente metade do valor. E aí eu pensei, vamos tentar uma coisa intermediária, né? E aí eu pensei em CDBs de um prazo um pouquinho maior, que é um pouco mais chato de encontrar, mas ainda encontra, de vencimento de 10 anos, que aí a cada 10 anos iria ter o vencimento e iria pagar imposto de renda. De modo que no final do prazo seria R$ 750 mil, então ficaria um valor intermediário, né? E vejam, pessoal, que esse tipo de situação eu não coloquei à toa, tá? É justamente para mostrar para vocês que o vencimento de 5, 10 ou 30 anos faz muita diferença. E isso eu mostro aqui para vocês, nesses gráficos. Vocês podem ver que o investimento ele vai crescendo, só que o tempo inteiro, a cada 5 anos aqui no caso, né, ele vai ter a incidência de 15% de imposto de renda. Já no caso dos CDBs de 10 anos, apenas a cada 10 anos a gente vai ter essa incidência. De modo que o valor acaba acumulando bem mais. Então um fica perto dos 500 mil, o outro uns 750 mil, já líquido, né? E o outro, ele não paga imposto de renda em nenhum momento. Ele simplesmente acumula o valor que seria pago na forma de imposto de renda e com isso ele consegue fazer o efeito bola de neve dos juros compostos atuar de forma mais eficiente, só pagando no final e acumulando praticamente o dobro desse investimento aqui, que seria de 5 em 5 anos o vencimento. E aí, melhorandas e melhorandas, eu trouxe aqui um pequeno comparativo, né? Onde a gente pode colocar aqui uma amortização do mesmo nível, né? Se sobraria R$ 5.000 no ano, a gente pode considerar R$ 5.000 de amortização. E aqui vamos pegar o valor, 567 mil, beleza? Então aqui a gente tem 567 mil, seria o total pago com as amortizações feitas, que é 128 mil mais barato do que sem amortização. Então a gente tem de fato uma economia muito grande fazendo essas amortizações de 5 mil anuais. Porém, se a gente conseguir esse investimento de 30 anos, vejam só a diferença que dá. A gente acumularia 967 mil, praticamente R$ 1 milhão, já líquido de imposto de renda. E aqui, a diferença para o caso sem amortização, né, porque lembrando que ou a gente amortiza ou a gente investe, né, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, já que os R$ 5.000 são únicos, a não ser que a gente faça metade, mas vocês vão entender aqui que ou vale a pena um ou vale a pena o outro. Então aqui teria uma vantagem de R$ 270 mil aproximadamente. Então bem mais vantajoso, nesse caso, investir o dinheiro, né? Isso numa taxa de 11,15% ao ano. E aqui um custo efetivo total de 8,5%. E lembrando que a taxa líquida aqui fica mais ou menos 9,5% ao ano no investimento. Agora, se a gente considerar o prazo curto, aqueles CDBs de 5 anos, aqui a gente teria uma vantagem, né, como eu mostrei anteriormente, se a gente amortizar, sairia R$ 128 mil mais barato do que sem amortização. E se a gente fazer o investimento do dinheiro com prazos curtos nessas taxas que eu mostrei, ficaria R$ 161 mil pior do que se não amortizasse. Porque o dinheiro remuneraria muito pouco. Aqui embaixo eu trouxe um gráfico para vocês. No primeiro momento assusta um pouco, mas ele é bem
tranquilo de entender. Basicamente, esses três aqui que se dividem da metade para frente são justamente as três formas de investimento. Esse azul mais claro é justamente o de 5 em 5 anos, os vencimentos do CDB. Esse daqui do meio, esse azul mais escuro, roxo, né, seria justamente o de 10 em 10 anos. E esse verde que vai embora e vai lá para cima é o de 30 anos, né? Seria um título com vencimento longuíssimo. E aqui vocês podem ver essas duas outras parábolas, né? Vamos dizer assim, onde essa vermelha é aquela sem amortização, que aqui é o saldo acumulado, que foi pago, e esse azul aqui, que tem uma queda brusca, é justamente com amortização, porque a gente vai quitar antes o financiamento. Então aqui vai acumulando o saldo total pago e de repente para, ficando de fato mais barato, tanto é que está um pouquinho mais para baixo aqui, comparado com o final da reta vermelha. E o que a gente pode observar? Nessas taxas que estão aqui, o de 5 em 5 anos perdeu, comparado com o sem amortização. Só que o de 10 em 10 anos venceu, está mais alto, e o de 30 anos venceu também. Então, valeria mais a pena fazer investimentos nesses tipos de taxa de, no mínimo, 10 em 10 anos, os vencimentos. Mas aí vamos alterar agora, vamos fazer uma pequena brincadeira com a taxa de juros, né? Aqui está 9,5% ao ano. Vamos colocar a taxa do financiamento em 8%, que aí vai ficar mais ou menos 9% aqui, 9,5% aqui, 9,5% ali. E a gente desce aqui agora para o gráfico. Vejam que interessante. Quando iguala as taxas, praticamente o investimento, né, obviamente, do 5 em 5 anos, do CDB, não vale a pena definitivamente, tá? Seria uma perda maior ainda de dinheiro. O de 30 anos de vencimento continua valendo muito a pena. O de 10 em 10 anos, ele ainda vale a pena. Ele está quase empatado, mas ainda está um pouquinho maior do que a versão do sem amortização, né, que seria aqui a linha vermelha. Então, como vocês podem ver, se tiver taxas iguais, tem que ser no mínimo investimentos de 10 em 10 anos, né, o vencimento. Agora, se tiver taxas menores do financiamento e taxas maiores do investimento, vale mais a pena tanto de 10 como de 30 anos. Mas agora vamos ver o caso contrário. Vamos aumentar aqui para 9. Então agora o custo efetivo total aqui é 10,5% ao ano e aqui mais ou menos 9,5% ao ano. Quando a gente desce para cá, a gente vai ver que nem mesmo o CDB de 10 em 10 anos conseguiu superar o custo de oportunidade aqui, que seria o benchmark do sem amortização, né? Seria melhor continuar fazendo amortizações. E o de 30 anos realmente venceu mesmo assim porque ele é muito eficiente na parte tributária. Bom, pessoal, apenas para resumir um pouco e facilitar para vocês aqui, após mostrar com números o que realmente vale e o que não vale a pena, se a gente tiver um custo efetivo total do financiamento igual ou menor do que o investimento, do que a taxa líquida do investimento, vale a pena investir. Tá? Vale a pena investir desde que seja com prazos do investimento de 10 anos no mínimo. Então, os CDBs de 5 em 5 anos são bem tranquilos da gente encontrar, porém, CDBs de 10 anos encontra com até alguma facilidade, mas ainda tem algumas dificuldades para encontrar. Agora, prazos de 30 anos, como eu mostrei, que seria a situação melhor possível, dá para encontrar, só que não é título privado, como CDBs, LCIs, LCAs, nada disso. Na verdade, são títulos do Tesouro, né? São títulos públicos, que conseguem ter prazos tão longos. E no exemplo que eu citei, que são exemplos pré-fixados, infelizmente o Tesouro não tem nenhum título pré-fixado de prazo tão longo. Eles têm apenas títulos pós-fixados na inflação. E se a sua dívida é pós-fixada na inflação, que seria o IPCA mais uma taxa, perfeito. Dá para utilizar títulos públicos
Caso ela não seja pré-fixada, como a maioria acaba sendo, vai ter que ir nos CDBs de pelo menos 10 anos pré-fixados também. E isso é muito importante, tá, pessoal? Tentar manter o casamento entre o financiamento e o investimento. É muito perigoso que aconteça o descasamento de um com o outro. Pode acontecer, por exemplo, se você tem um financiamento pré-fixado e você investe em algo pós-fixado na inflação, pode acontecer de o seu título, que é pós-fixado, ter a inflação mais baixa e ele render muito menos do que o pré-fixado, que é fixo. Agora pode acontecer o contrário também. Pode acontecer de, se o seu financiamento for pós-fixado na inflação e você investe em um pré-fixado, pode acontecer de a inflação explodir e você simplesmente não conseguir arcar com aquela conta. Então, apenas voltando, pessoal, para os casos que vale e não vale a pena, caso a taxa do financiamento seja o custo efetivo total, lembrando, seja maior do que a renda líquida do seu investimento, então vale mais a pena fazer a amortização. E lembrando que tem que ser, no mínimo, investimentos com prazos de 10 anos, como eu mostrei aqui, pois caso sejam prazos menores do que isso, corre um sério risco de não atingir o objetivo, que seria acabar com mais dinheiro do que no cenário da amortização. Uma outra questão muito importante é que quando, por exemplo, você está fazendo investimento do valor, pois até então as taxas líquidas do investimento estão maiores do que o custo efetivo total, porém, passou alguns anos e você não encontra mais investimentos com a taxa líquida maior que o custo efetivo total. Nesse caso, é importante parar de investir e começar a fazer a amortização do investimento, de modo que dali em diante não vale mais a pena investir e faz apenas amortização. Caso o cenário mude, as taxas de juros aumentem e consiga encontrar taxas líquidas dos investimentos maiores do que o custo efetivo total, então a gente volta a fazer o investimento no lugar da amortização. Bom, pessoal, aqui é um site, o IUB, com 2 Bs, não é nenhuma recomendação dos investimentos que está aqui, tá? São apenas exemplos, mas para vocês verem que peguei aqui o valor de R$5.000, com um prazo de 60 meses, que seria 5 anos de vencimento, tem várias opções aqui de CDBs nesse dia que eu estou pesquisando, tá? E aqui o mais vantajoso deles, que o IUB já elenca o mais vantajoso, que seria um CDB, que tem garantia do FGC, que isso é muito importante, já que a gente não pode ficar correndo risco desnecessariamente. Ele estaria pagando 13,23% ao ano e a rentabilidade líquida de 11,6%. Porém, se a gente vai aqui para 10 anos, né, que seria 120 meses, veja que só tem um título para a gente fazer o investimento, que é um título que vai pagar 11,17% ao ano. Então vai depender muito das taxas de custo efetivo total que você tem no seu financiamento para poder fazer esse comparativo. Agora, em relação aos títulos do Tesouro, a gente pode observar aqui que os títulos pré-fixados, caso o seu financiamento seja pré-fixado, eles não passam de 10 anos. Ou quando passa é muito pouco, e quando passa, no caso aqui de 11 anos, é um título com juros semestrais, e aí vai perder a característica do efeito bola de neve dos juros compostos, porque ele vai te entregar os juros e você vai ficar pagando o imposto de renda sobre aqueles juros. Tem um efeito muito semelhante de investimentos de prazo mais curto. Então, se a gente for naqueles que não paga juros semestrais, só que seja muito longo prazo, se fosse 30 anos, né, começando agora em 2024, teria que ser no mínimo 2054. Aqui o Tesouro IPCA normal vai até 2045 no máximo. Se a gente for aqui no Tesouro Renda Mais, que o foco é aposentadoria, teria aqui prazos mais longos, inclusive 2055, que seria bem próximo desse que a gente quer, ou até o 2050, que é um pouquinho antes. Então a gente conseguiria, caso fosse um financiamento com taxa pós-fixada na inflação, que é IPCA mais alguma taxa, você consegue garantir um investimento de longuíssimo prazo para ter eficiência tributária e, dependendo da taxa que você pegou no seu financiamento, se ela for mais baixa, valeria a pena um título como esse. Bom, pessoal, vou deixar aqui na descrição
o link para o site do IUB e do Tesouro Direto para que vocês possam consultar todos os títulos disponíveis, caso vocês tenham interesse, e assim verificar se são pós-fixados, indexados na inflação ou até pré-fixados, para garantir o casamento ideal entre o seu financiamento e o investimento, e também se a taxa do custo efetivo total é maior, menor ou igual do que os investimentos que você está conseguindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e principalmente compartilhem com quem vocês sabem que está fazendo um financiamento ou já fez um financiamento e não tem certeza se precisa amortizar ou investir esse dinheiro. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.